Para falar de kefir, antes eu preciso falar sobre alimentos probióticos, que são micro-organismos vivos que ajudam a equilibrar a nossa flora intestinal. A flora, por sua vez, é um conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino. O equilíbrio da flora intestinal é crucial para uma boa saúde, já que o intestino tem sido chamado de segundo cérebro, porque ele participa de diversas funções importantes do nosso organismo. Uma flora rica em bactérias boas, além de auxiliar no funcionamento intestinal, previne o câncer, aumenta a imunidade e é uma forte aliada no tratamento da depressão, entre outros benefícios. Além do kefir, os alimentos probióticos também são encontrados em outras bebidas fermentadas, como o kombucha, que é um chá fermentado, ou também, só que em quantidade bem menor, nos iogurtes naturais, tanto a versão caseira, que eu já preparei aqui no canal, como a versão industrializada. Existe também a opção de probióticos em cápsulas, prescritos por nutricionistas ou por médicos, feitos em farmácias de manipulação, só que a desvantagem é que o custo é bem mais elevado. E agora, para deixar o vídeo mais completo e dinâmico, eu vou desvendar 10 mitos sobre o kefir. O kefir é um ser vivo. Sim, o kefir é uma colônia com cerca de 30 tipos diferentes de leveduras e bactérias que se reproduzem e crescem ou no leite ou na água com açúcar mascavo. No caso do leite, eles se alimentam da lactose e formam o iogurte. Já no caso da água, eles se alimentam do açúcar e formam uma bebida que lembra bastante um chá. A melhor forma de obter o kefir é comprando. Mentira! A versão comercializada, normalmente vendida em forma de pó, possui menos micro-organismos do que o kefir original e, consequentemente, traz menos benefícios. A melhor forma de obter o kefir é através de doações, seja em grupos do Facebook, sites específicos ou diretamente com conhecidos. Eu vou deixar algumas sugestões de contatos na descrição do vídeo. A doação de mão em mão é perigosa porque o kefir pode se contaminar. Verdade e mentira. Existe sim um risco de contaminação porque ao se reproduzir e ser doado, ele passa por diferentes casas. Porém, estudos recentes comprovam que na presença de micro-organismos ruins, os grãos têm o poder de se autolimpar, o que torna o kefir ainda mais especial. Então, caso a pessoa venha receber uma colônia contaminada, o que não é visível ao olho nu, os próprios grãos conseguem se defender e se manter sadios. Ainda assim, seguem sendo importantes os cuidados de limpeza que eu vou mostrar mais adiante. Preciso reservar utensílios só para o kefir. Verdade, reservar alguns utensílios só para os cuidados do kefir diminui muito os riscos de contaminação. Para cultivar o kefir, eu vou precisar de um pote de vidro esterilizado, uma peneira e uma colher, preferencialmente de plástico, de inox ou de silicone. Ao receber os grãos, eu transfiro para o vidro e cubro com leite. Aqui eu estou utilizando uma colher de sopa de grãos para 250 ml de leite. Cubro com papel toalha ou com tecido com uma boa ventilação e fecho com elástico. O kefir está pronto para começar a fermentar. Caso tu prefira fazer o de água, o processo e a quantidade são exatamente iguais, com a diferença que eu acrescento meia colher de sopa de açúcar mascavo na água filtrada. A temperatura ideal de fermentação é 25 graus Celsius, então nos dias mais frios é interessante colocar ele dentro de um armário e nas épocas de mais calor, uma dica é colocar ele por algumas horas na geladeira nos horários mais quentes. O tempo de fermentação pode variar de pessoa para pessoa, mas de forma geral, 12 horas ajuda a soltar o intestino, 24 horas é para as pessoas que já têm o intestino mais regulado e 40 horas é para os casos de diarreia. O kefir dá muito trabalho. Mentira! São necessários apenas alguns passos que levam no máximo 10 minutos.
Após o tempo de fermentação, eu vou coar o iogurte e trocar o leite. Com os utensílios já higienizados, eu transfiro o conteúdo do vidro para a peneira. É normal que se formem esses grumos e que a parte sólida se separe da líquida. Vou mexendo devagar até coar todo o iogurte. Ao receber uma nova doação, é importante descartar as primeiras 2 levas de iogurte, porque nesse momento a colônia está se estabilizando e se autolimpando. Limpo o vidro, transfiro os grãos e adiciono novamente leite. O iogurte e a água fermentada podem ser armazenados na geladeira por até 7 dias e podem ser consumidos juntamente com frutas ou mel. Eu posso utilizar qualquer leite de origem animal que dá certo. Verdade, o kefir de leite pode ser feito tanto com leite semidesnatado, desnatado ou integral. É importante que o leite seja pasteurizado, de preferência tipo B, para evitar a contaminação. O leite sem lactose não funciona porque o kefir de leite precisa da lactose para poder crescer. Por quebrar essa lactose, o iogurte formado acaba sendo uma boa opção para os intolerantes. Os leites vegetais podem ser utilizados no kefir de água. Eu fiz uns testes com o leite de amêndoas e achei o resultado bem gostoso. Os grãos do kefir, em caso de necessidade, podem ser congelados. Verdade! Em casos de viagem ou para fazer uma reserva, os grãos podem ser congelados por até 1 ano. Para isso, basta condicionar os grãos na porção de 1 ou 2 colheres de sopa em um pote pequeno e não há necessidade de acrescentar nem leite e nem água. O descongelamento deve ser feito em temperatura ambiente, ou seja, não pode acrescentar leite quente nem água quente para acelerar o processo, e ele deve ser feito com o líquido correspondente. Para viagens mais curtas, de até no máximo 1 semana, uma dica é acrescentar um pouco mais de leite e acondicionar o pote na geladeira. Após, é só retomar a rotina normalmente. Todo mundo pode consumir o kefir. Cada caso deve ser analisado individualmente, mas pacientes com imunidade muito baixa, como em quimioterapia ou algum vírus ativo, ou também pacientes recém-nascidos, deve-se ter uma atenção especial. Já os demais casos, não haveria problema. Quanto mais eu tomar o iogurte do kefir, melhor. Mentira! O consumo diário recomendado é em torno de 300 a 500 ml, tanto do iogurte quanto da água fermentada. É importante ressaltar que esses benefícios estão na ingestão da bebida. Não há nenhum estudo científico comprovando benefícios com a ingestão dos grãos de kefir. Posso me beneficiar ainda mais do kefir utilizando ele nas receitas no meu dia a dia. Mentira e verdade. O iogurte do kefir perde suas propriedades boas quando aquecido, ou seja, tanto faz fazer um pudim ou um bolo utilizando o iogurte do kefir ou um iogurte natural tradicional. Já em receitas frias, como mousses ou sorvetes, as propriedades se mantêm. Aqui está o resultado das minhas 2 bebidas fermentadas, o de leite e o de água. O ideal é que o consumo seja feito aos poucos, então 1 colher de sopa por dia e ir aumentando gradativamente. Se bem cuidados, os grãos vivem por muito tempo e se reproduzem com facilidade, então é importante doar sempre que possível e fortalecer essa corrente. O assunto kefir é muito amplo, então possivelmente eu não consegui abordar tudo aqui hoje, então deixem dúvidas nos comentários para que a gente continue conversando por ali. Hoje eu fico por aqui, até mais!